já encerramos o bloco anterior e o Atlético vai enfrentar o Cruzeiro. O Kelvin fala desse confronto aí diante do time mineiro, hein, Alexandre Senechal? Já trouxe spoiler antes, né, Linhares, no bloco anterior. O Kelvin falou sobre esse confronto no Cruzeiro. O Atlético vem trabalhando no CT desde terça-feira, teve uma folga na segunda e aí se reapresentou. Tem recuperado os atletas, tem feito trabalhos ali de definição de esquema tático, de posicionamento. O Wesley tendo essa segunda semana seguida para trabalhar com o elenco. Ele já havia dito em coletiva para a gente sobre a importância de ter esse tempo, né, para conseguir alinhar alguns posicionamentos. Inclusive, do outro lado, né, a gente vai falar do Kelvin agora, mas com o Lucas Esquivel, que ainda, de acordo com o Wesley, não entendeu muito bem o funcionamento dele para a equipe, tem algumas dificuldades em algumas variações que ele quer implementar, mas do lado direito, o Kelvin tem se firmado, tem sido um jogador muito importante. Na rodada passada, 2 assistências, na rodada passada não, na rodada retrasada, na vitória contra o Bahia, jogando na Arena, 2 assistências do Kelvin, importantíssimo para que o Atlético chegasse a primeira dessas 2 vitórias seguidas no Brasileiro e subisse para a 5ª colocação. E o Kelvin já projeta o confronto com o Cruzeiro. Apesar do jogo contra o Bolívar, fala que o Atlético tem que vencer esse jogo, precisa estar focado, precisa ter a cabeça antes do Bolívar no confronto pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Kelvin. Eu sei, mas eu acredito que o grupo todo tá muito confiante, né? O pessoal que vem entrando do banco também vem conseguindo nos ajudar, vem resolvendo jogos também. Pensar no Cruzeiro, fazer os 3 pontos primeiro, depois começar a pensar no Bolívar. A gente sabe que a equipe do Cruzeiro é uma equipe muito qualificada. Vamos trabalhar essa semana aí para chegar no sábado e fazer os 3 pontos que é o dever de casa. Você vê que ele fala muito do pessoal que vem do banco, né? O pessoal que veio do banco tem definido os jogos pra gente, tem decidido, e o pessoal que vem do banco vai jogar, né? Nessa partida contra o Cruzeiro. O Wesley vai fazer várias alterações, a gente não sabe exatamente os nomes ainda, amanhã tem a última atividade, mas o Wesley vai mexer bastante e esse pessoal do banco vai ser muito importante. E o Kelvin, eu citei das assistências, o Kelvin já tem 6 assistências no ano, em 37 jogos, já é a 2ª maior marca da carreira dele. Ano passado, ele registrou 5 passes para gol dos companheiros. No jogo contra o Bahia, 2 de uma vez, na temporada inteira, já deu 6 assistências, marcou 2 gols. Já é a temporada mais artilheira da carreira do Kelvin, 2 gols, fez 2 gols ano passado, fez 2 gols também em 2021. E está bem pertinho da temporada mais assistente, né, dele ser mais garçom para os companheiros. Lá em 2021, 2 anos atrás, o Kelvin conseguiu 8 assistências na temporada. Então o Kelvin sabe dessa importância dele ofensivamente e ele fala sobre ser o garçom do Atlético, um dos garçons do Atlético na temporada de 2023. Sempre bom, vou ajudando a equipe com assistências. Quando foi com assistência lá atrás, ajudamos os companheiros de alguma forma. Isso é fruto do trabalho do professor Wesley, da nossa equipe. A gente faz muito trabalho, um trabalho muito específico de cruzamento, às vezes na linha defensiva ali. Eu fico feliz de ter dado as 2 assistências aí, que o Cruzeiro peça vir mais uma ou 2 também. Mais uma ou 2 contra o Cruzeiro, por que não, né? Mas para isso, ele precisa jogar um cara aí que parece que é um veterano, né? Mas aí um jogador muito jovem, apenas 22 anos, completou 22 anos em fevereiro. Kelvin, ele nascido em 2001, um jogador que começou lá no Guarani de Santa Catarina, né? Não no Guarani no Bugre de Campinas, no Guarani de Santa Catarina de Palhoça, e veio para o Atlético muito jovem, jogou um pouco nas categorias de base, subiu para o principal, e aí tem feito história com o Atlético desde 2019, já entre os titulares, assim, né, no elenco principal do Furacão, e muitos anos sendo titular. O Kelvin, que eu trouxe informação no bate-pronto aqui sobre o Bento, uma vez, sobre a questão dele ser o principal prospecto de goleiro jovem do Brasil para a seleção brasileira, isso dentro do departamento de análise da CBF. O Kelvin é um jogador que também é observado, claro, não está entre os principais, tem outros jogadores na frente dele, mas o Kelvin e o Bento são os 2 jogadores do Atlético, claro, tirando o Vitor Roque também, que tem aí já tem esse acompanhamento mais próximo. Quem sabe aí pode ser um jogador de seleção brasileira no futuro. O Kelvin, ele é um cara que ele oscila, né? Às vezes você acha assim que o Kelvin, mas ele tem jogado bem nas últimas partidas, né? Agora ele tá oscilando pra bem. Mas ele às vezes, assim, ele e o Madison, né? Por isso que às vezes eles trocam aí, um fica no banco, outro vai de titular, porque um joga muito bem, daí toma posição, daí quando você acha que ele vai se firmar ali, joga mal, dá lugar pro outro voltar, né? Mas o Kelvin tá numa fase muito boa, né? Eu acho que apesar do Kelvin já tá no profissional há alguns anos,
ele ainda tem muita margem de crescimento. Eu acho que ele ainda é muito jovem para que ele seja tão cobrado dessa maneira. Eu acho que ele tem um prospecto muito legal para a carreira, num geral, assim. Acho que ele é um cara que vai se dar bem, no geral. Acho que ele tem a evoluir, com toda certeza. A parte defensiva dele tem a melhorar, mas tem que ter um pouco de calma também, né? E ele ficou muito marcado nos últimos tempos aí, porque ele sempre foi o lateral do Atlético, mas o Atlético sempre buscou lateral. O Atlético todo ano busca um lateral para disputar. E tem tido problemas, né, Dalk, na posição. Caras como Marcinho, Orejuela, que não conseguiram ir bem no Atlético. E esse ano o Madison tem falhado muito. A gente vê aí pelas redes sociais como a torcida do Atlético tá com birra com o Madison, né? Outro que chegou para disputar a posição com o Kelvin. O Kelvin começa... Desculpa, Jana. O Kelvin começa o ano como titular sempre. Aí contratam um lateral. E o Kelvin termina o ano como titular. Como titular, sim, é que estava o Kelvin, daí eles deram espaço para o Madison, aí o Madison tava indo e tal, aí deu uma oscilada para baixo, né, acabou falhando, aí voltou o Kelvin, né, então é uma posição bem competitiva ali, mas como o Dalk falou, ele é jovem, né, ele tem 22 anos. Então ainda tem muito a evoluir e no momento ele está contribuindo muito com o Atlético. Inclusive, boa parte das vitórias do Atlético tem ali a participação direta dele nas jogadas. Ele é um jogador que avança bastante, né? Às vezes até atua como um ponta lá na frente. Então tem essa característica ofensiva que ajuda muito, principalmente nos jogos na arena. Então acredito que mesmo o Atlético tendo Libertadores pela frente, ele deve ser titular contra o Cruzeiro, né? Na minha visão, acredito que até pela característica do jogo, né? O Cruzeiro, um time que normalmente dá um trabalho como visitante, e o Atlético vai querer impor a sua forma de jogar e vai querer buscar um bom resultado jogando em casa, né? Para poder se firmar ali entre os primeiros colocados do Brasileirão. Acredito, inclusive, que acho que a linha defensiva do Atlético deve permanecer ali, né? Com o Kelvin, o Zé Ivaldo, o Kaique e o Esquivel. Não tem, acho que, muito o que mexer. Eu acho que é do meio pra frente que ele deve poupar ali jogadores que são importantes, né, pra Libertadores, e que o Atlético não tem muita peça de reposição assim à altura para uma competição como essa, que o jogador tem que estar 100%, enfim, né? Porque Kelvin é um jogador jovem também, acredito que como o Atlético teve aí mais uma semana para trabalhar, né? Não tá tendo no jogo no meio de semana, isso facilita também na questão de recuperação física, no descanso adequado, né? Para que toda a equipe esteja bem fisicamente, né? Quem tá entrando continue em condições físicas de poder manter o mesmo nível que vem mostrando. O Kelvin que deve estar... Ele vai ser titular lá na Bolívia com toda certeza. Fica a dúvida se ele vai jogar ou não aí no sábado, né? Contra a equipe do Cruzeiro. O Kelvin quer até participar do jogo aí para melhorar esses números, né? Ele que fez até gol nessa temporada já, o Kelvin, né? Lá, fez um golaço contra o Maringá. Contra o Maringá, né? Mas acho que ele fez outro depois, né? Não fez? Ele fez dois no ano. O gol que ele chapelou, o Davidson do Maringá na Arena, vitória por 1-0 na primeira fase do Paranaense. O gol eleito, o gol da rodada, inclusive naquela eleição da semana que a gente fazia no estadual. E ele fez um gol sem querer contra o São Joséense, que ele foi cruzar e a bola caiu dentro do gol. Foram os dois gols do Kelvin. Os dois no Graus ou aqui na Arena? Não, lá no Pinhão. Foi lá? Não, no Pinhão. É no Pinhão, esse gol foi no Pinhão. Foi o jogo que o Coelho fez o gol, né? Que fez um golaço, inclusive. Foi o jogo da virada do... Foi 3-2. 3-2. Foi um baita jogo esse jogo aí. 5 belos gols, aliás, nesse jogo aí, né? Se bem que agora eu tô em dúvida, viu, Dalk? Não foi Não, foi no 5-2 nas quartas de final. Foi na ida das quartas esse gol. Ah, tá. Não foi no dia do gol do Coelho, foi no dia do gol do Vitor Roque de pênalti, se eu não me engano, o primeiro dele desde que ele voltou. Ou o segundo, né? Ele tinha feito um contra o Londrina. Foi ali nas quartas de final, naquela goleada no Pinhão. Tá certo. Bacana, hein? Que o Atlético faz 2-0 rapidinho e o primeiro gol acho que é o do Kelvin. Parece que faz tanto tempo já do Paranaense, né, Lê? Faz, né? O que já passou lá embaixo dessa ponte, hein? Amigo. Hotel Elo. Coisa boa. Fazendo jogo na mesinha de bar, né? Que bancada. Esse não foi mais recente, né? Esse não foi mais recente, esse já tava rolando Série A. A mesa do bar foi lá no Willie Davis, né?
Não, o Willie Davis, a mesa do bar. Esse da mesa do bar que a Jana falou é o de Alvorada do Sul, que tem o poste na frente. Eu, o Elísio e a Mari. Não, lá foi o dentro do bar mesmo. É que lá é dentro, lá no Willie Davis é dentro do bar. É verdade, que o pessoal vai pedir pra comprar coisa com vocês, né? O Edilson de Souza com aqueles tablets na frente, né? O cara achou que era o caixa. Achou que era o caixa. Me dá uma ficha aí, eu quero duas Mas Brahma. agora não tem mais confusão com o vendedor de bar, porque vocês estão aí nos outdoors da cidade, tão famosos, né? Deixa o cara tomar as 3 ali pra ver se não confunde igual. O Edilson, isso aí foi no jogo do Coxa, né? Depois na volta com o Atlético lá na final, na semifinal, mudaram um pouco, né? Eles deram uma mexida ali. Pois é. O cara pediu lá 2 cachorro-quente e 2 Belco pro Edilson. O Edilson ficou olhando pra ele narrando o jogo. Mas são boas histórias do Ruralzão, né? O cara ainda queria pagar no cartão, né? No cartão de débito. Aceita no débito. Tem Pix QR Code aí, maquininha do QR Code. Tem troco pra 50, né? Que coisa. São os perrengues que a gente passa aí, né? Enfim, a gente desvirtuou muito o assunto aqui, perdão. Vamos voltar pro Brasileirão. O Kelvin, ele tem sido, só pra finalizar essa parte, o Kelvin, ele tem sido muito importante nas viradas de jogo, em versão do Fernandinho principalmente, né? O Fernandinho utiliza muito disso na direita, né? Eu sinto um pouquinho de receio, porque talvez em algum momento vai ficar manjado. Porque o Fernandinho raramente inverte essa bola pra esquerda. Raramente ele inverte a bola pra esquerda. E isso porque o Kelvin é muito mais agudo. Porque como vocês disseram, o Kelvin às vezes joga até como um ponta. Ele né? Porque ele expande o campo, porque o Canóbio se movimenta muito, né? E daí ele vai lá como um ponta. E ele geralmente recebe nas costas do lateral, né? Só que agora já é muito fácil, já existe muita informação para ser estudado isso, né? Então, boa parte dos times, eu tenho certeza, que eles já chegam falando, você vai ter que colar mais no Kelvin, porque senão ele vai receber essa bola sozinho. E daí ele erra pouquíssimas vezes o domínio. E ele geralmente tem a chance de cruzar. Mas o problema, sabe qual é, Dal? Que é assim, o time adversário sabe que vai ter essa bola comprida, mas não sabe que horas vai acontecer essa bola, né? Então isso que acaba surpreendendo, mesmo sendo uma jogada que daí previsível, né? O momento em que ela acontece é que pega de surpresa, né? Então. Isso, e assim, o Atlético usa esse tipo de jogada, que isso é um conceito de jogo do Atlético, não é agora do Wesley Carvalho, não é do Paulo Turra. Claro. Isso já vem desde os tempos do Walter. Era uma jogada que se fazia muito com o Walter. Esse facão de diagonal lá pela direita, assim. Nossa, eu vou um pouquinho mais longe ainda. O Walter fez vários gols, um pouquinho mais longe ainda. Essa jogada ficou caracterizada aquele time de 2013. Lançamento do Paulo Baier, Marcelo Cirino saía nas costas do lateral toda vez. Era ele por um lado, só que ele aproveitava muito a explosão, né? E o Everton pelo outro. Só que o Everton ele era muito mais técnico e driblava muito melhor. Só que assim, o que eu quero dizer é que pode, durante uma semana de treinamento, se mecanizar um movimento de falar, se o jogo virar muito de lado, mesmo assim mantenha uma peça perto do Kelvin. Entendeu? Nesse sentido. Porque é natural do movimento do jogador. Quando o jogo vai indo pra esquerda, todo mundo vai indo pra esquerda. O lateral direito vai fechando, vai entrando na área. Né? Quando o jogo vai indo pra direita, o lateral esquerdo vai fechando, vai entrando na área. Né? Os times se deslocam. Olha o quanto o Bahia sofreu com os lançamentos longos do Atlético. Mas o que vale nesse tipo de jogada é assim, a qualidade, a percepção do Fernandinho, por exemplo, que é o cara que faz muito essa virada, de sentir que aquele momento ele pode pegar de surpresa o adversário. Todo mundo sabia o que o Robin ia fazer e ele fazia gol quase todo o jogo. Né? Não, mas é verdade. Né? Ele ia cortar pra esquerda e ia bater de chapa. Ele sempre fazia isso. O repertório você conhece, mas no momento em que o time vai aplicar aquele repertório é que acaba eu quero dizer que dá pra mecanizar um pouco mais o movimento pra ficar mais ligado com o Kelvin, entendeu? Pra evitar essa bola longa, pra conseguir fazer o corte antes que ele receba essa bola. Eu acho que isso é possível de fazer para neutralizar o Atlético.